Boa noite! Já estamos mais uma vez por aqui nos nossos estúdios, o estúdio do Papo de Rádio para todo o planeta, com o nosso papo que já já vai começar com a nossa próxima entrevistada. Na verdade, a entrevistada de hoje, que sem dúvidas vai acrescentar bastante em um tema que é extremamente importante, muito especial. Nós vamos falar sobre comunicação. Comunicação que é a grande paixão do Metrancena, é a grande paixão de quem faz rádio, é a grande paixão de quem acompanha o Papo de Rádio. Só que a comunicação que nós estamos falando é da comunicação na vida e nos negócios. E sem sombra de dúvidas, você terá a oportunidade de também participar com a gente. Ela, inclusive, já entrou aqui na nossa live. Eu vou fazer o convite para ela participar. Eu estou falando... A Márcia Salomão vai conversar conosco e nós teremos então a oportunidade de fazer uma troca de conhecimento, de uma série de questões que você, inclusive, que está acompanhando essa live, pode justamente falar com a gente, colocando aí as suas perguntas, os seus questionamentos para essa interação. Ela já está aqui nessa live, só para dar uma ajustada, Márcia, na câmera, para a gente se ver melhor aí, um pouquinho mais distante. Mas, enquanto isso, eu vou falando que a Márcia, ela é fonoaudióloga. A Márcia, ela está, neste momento, eu tenho certeza absoluta, como um dos grandes nomes da fonoaudiologia do Brasil e também, óbvio, no estado do Pará, onde atuou por mais de 30 anos, foram 39 anos. Também passou aí pelas universidades, esteve aí com muitos alunos que, sem dúvidas, têm oportunidade agora de acompanhar essa live também. Eu já estou falando demais. Então, querida Márcia, direto do Rio de Janeiro, falando com a gente no Papo de Rádio. Boa noite! Boa noite, Metran. Um prazer estar aqui, tudo bem? Fazendo uma Tudo bem. correçãozinha. O currículo que eu te mandei, agora já são 42 anos, não são mais 39. Ótimo, ótimo, perfeito. Então, 42 anos. E, na verdade, essa diferença ela é muito importante, porque a cada segundo de vida a gente tem a oportunidade de aprender e, sem dúvidas, cada vez a gente vai acrescentando esse conhecimento também para outras pessoas, quem lhe procura para atendimentos. E hoje essa live ela é aberta para todo mundo poder, inclusive, fazer questionamentos, conforme eu disse. Agora me diga, como é que está a cidade do Rio de Janeiro? Está tudo tranquilo por aí? Ai, tá belíssimo. Agora meu pai está com saúde, teve Covid, mas está tudo controlado. A minha missão está sendo cumprida por aqui. Estou trabalhando remotamente, mas estou cuidando dele, tá? Tudo bem, graças a Deus. Márcia, eu quero lhe dizer que eu sou um dos seus admiradores enquanto profissional de fonoaudiologia, enquanto pessoa também, até mesmo porque tivemos oportunidade de nos conhecer nos estúdios da Metropolitana FM. Na ocasião, você foi muito solícita em conceder uma entrevista onde as pessoas elas puderam também ver o quanto a Márcia, enquanto cidadã, enquanto ser humano, é agradabilíssima. E aqui a gente vai somente bater um papo. Só bater um papo, esse que é o intuito, inclusive, do Papo de Rádio. Mas o tema é a comunicação na vida e nos negócios. Bom, muitas pessoas, principalmente depois que nós tivemos aí um agravamento econômico, acabaram acordando um pouco mais para uma realidade de necessidade de criar os próprios negócios. Muitas pessoas constituindo o seu CNPJ através dos MEIs, se tornando microempreendedores individuais, mas não tendo ainda aquela pegada da comunicação necessária para falar com o cliente, para falar com as pessoas. E na vida tem muito também daquelas que não conseguem desenvolver a fala. Vamos começar, obviamente, do começo, a fonoaudiologia, no que pode ajudar no contexto geral os cidadãos, minha querida Márcia. Olha, Metran, vamos falar um pouco do que é a importância da comunicação, né? Nós sabemos que é importante, mas eu acho que algumas pessoas não têm essa noção, a dimensão de como a comunicação é importante para nossas vidas, né? Certo. Ela nos faz sentir vivos. O ser humano necessita, como você disse, na sua vida, no seu trabalho, em qualquer lugar que ele esteja, se comunicar bem, né? Então, quando essa comunicação não é efetiva,
quando essa comunicação tem algum tipo de desvio, ela traz uma angústia, ela tem consequências, ou de dificuldades de emprego, ou de ser mal entendido em sua casa, ou, enfim, a comunicação ela está a todo momento. É algo imprescindível, né, para o ser humano. Imprescindível, sem dúvidas. Eu tenho alguns exemplos que mais tarde eu vou dar, que Aham. vai tentar, eu gosto muito de fazer isso, para as pessoas terem noção que devem ter passado por situações semelhantes, de como o comunicar é importante, né? De se comunicar bem, com boa voz e com clareza, né? E de forma que no seu trabalho também, aquela função que ele exerça, ele aprenda, se ele já não tem aptidão, tem uns que já vêm com aptidão, né? Uhum. Mas outros, eles precisam se adequar, como uma voz de comando, tem uma voz infantil, mas precisa de uma voz de comando. Eu tive um paciente que tinha muita dificuldade da entrevista de mestrado da UFPA, porque ele ficava nervoso e ele tinha disfluência, ele não conseguiu passar por 3 anos, até que fez a fonoaudiologia e nós começamos a trabalhar essa Que coisa comunicação. boa. E ele hoje está muito feliz. Então, isso que é o grande reconhecimento nosso, né? Isso Que é a pessoa se verdade. sentir feliz com a sua voz, com o seu emprego. E é por aí. É Eu por acho que aí. a comunicação é Agora, tudo, né? agora eu vou fazer uma pergunta assim de completo leigo. Eu, bom, não, Sim, apesar de atuar na comunicação há muitos anos, eu não quero me postar aqui de maneira nenhuma como alguém que conhece. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora, para quem acompanha neste momento o Papo de sim. Rádio, possa compreender melhor todo esse processo da voz, da fala. Por exemplo, nós quando pensamos em falar, nós temos de repente uma série de ideias na cabeça que por vezes essas ideias elas não fluem. Então, o que que acontece? É uma questão física, é uma questão mental, é uma questão emocional. Como é que a fonoaudiologia pode trabalhar para alterar esse cenário dessas pessoas que criam um texto na cabeça, mas quando chega na hora, não desenvolve? Cada um tem uma dificuldade diferente, né? Porque as pessoas não são iguais. Mas a gente tem que trabalhar essa emoção. Voz é emoção, Sim. tá? E a comunicação também precisa da voz. Não precisa só da voz. Precisa da articulação clara, precisa de um gestual, de uma expressão facial, de uma postura. Uhum. É um conjunto de elementos. E é a parte do pensamento, como você diz, que a gente chama de imediatez linguística, de você Imediatez querer colocar linguística? aqui o seu imediatez linguística, de Certo. você colocar aquilo que você deseja falar, né? É um Uhum. improviso, vamos dizer assim, né? Sim. Você está improvisando, você está expressando aquilo que você pensa, de uma forma natural. Isso é treinável. Se você tem dificuldades, às vezes a própria emoção atrapalha, às Uhum. vezes é um ritmo cerebral mais lento e que você precisa treinar para que seja um pouco mais rápido, dependendo da sua profissão, né? Sim. Então, o fonoaudiólogo, ele tem... Está caindo aqui. O Isso, eu fonoaudiólogo, eu ele eu tem... estava observando, só não queria interromper. É justamente para a Não, gente pode ver melhor. interromper, por favor. Eu estava olhando para você e não vi. Eu estava só E aguardando um momento, mas pode o continuar, para não cortar seu fonoaudiólogo ele raciocínio. precisa saber Uhum. avaliar isso, né? Sim. Para poder ajudar o seu paciente, ajudar aquela pessoa que necessita de uma comunicação efetiva, de uma comunicação que venha realmente lhe ajudar. Porque você vê, a comunicação no rádio, ela é Uhum. bem diferente da comunicação na TV, né? Você no Inclusive, existe rádio uma só tem diferença, não é, voz. Márcia? Uma diferença Você muito tem grande. voz e articulação e tem essa velocidade que vocês vão construindo durante a vida, né? De uma Uhum. velocidade de imediatez linguística, um improviso maravilhoso.
né? Eu, Você inclusive, não pode ter um eu tenho segundo de dificuldades. silêncio. Eu tenho dificuldade, desculpa lhe interromper, por incrível que pareça, Nada. de como o meu programa no rádio, ele é de comentários, a gente pega os assuntos, aborda e faz comentário em cima disso, a gente acaba também desenvolvendo essa capacidade de dar propriamente o texto fluir. Então, da maneira em que a gente pega o texto para ler, quando a gente tem que ler o texto, eu honestamente não gosto de nada roteirizado. Tanto que a gente É. combinou aqui essa entrevista, disse, olha, vamos montar aqui um tópico para a gente, então, desenvolver, e aqui a gente não tem nada realmente roteirizado. Isso. Mas Mas é a tem melhor que treinar forma para de chegar a esse nível. comunicação. É a melhor forma de comunicação. Claro, como você disse, eu já tenho uma estrada nessa área, Sim. você já tem também uma estrada como radialista, então vai funcionar bem. Agora, para a pessoa que está iniciando, ela tem que pesquisar, ela tem que estudar, ela tem. Não pode ir para a TV totalmente ou para a rádio inexperiente, sem saber como se colocar, como deve ser essa Uhum. articulação e tudo mais, né? Porque existe uma velocidade adequada a cada Sim. mensagem, a cada reportagem, enfim. Porque Perfeito, você mas é um radialista, um jornalista radialista, não é isso? isso, exatamente. Ó, Mas eu você prefere o radialista, né, não? não, eu prefiro o jornalista porque o jornalista ele está mais ligado à informação. Eu amo de paixão a informação. Então, na hora que a gente Ah, está então no tá. rádio, Porque os radialistas que eu aham, conheço, eles podem ser cantores, políticos, mas são apaixonados pelo rádio. O sim, rádio mas eu sou apaixonado pelo rádio e no é o rádio primeiro. eu falo de notícia. É isso aí. Ó, vamos fazer o Perfeito. seguinte: eu estou com uma cola aqui, você pode mandar essa live para outras pessoas. Aqui embaixo tem uma setinha para você encaminhar, você que está acompanhando agora, e fazer com que esse conhecimento chegue a outras pessoas sobre o tema que a gente está abordando aqui. E já Pode tem ser pergunta agora? para gente? Quando baixar a cabeça, que é porque eu estou vendo justamente as perguntas que vão chegando. Aqui, ó, o Beto Begô disse: voz é vida. Tem muitas pessoas aqui já entrando na live, mas ainda não deixaram pergunta. Nós temos aqui uma que eu vi há pouco aqui passando, cadê? É do Allan Kardec, Audiologia. Ele disse que honra ouvir nossa querida fonoaudióloga, Márcia Salomão. Um É, eu exemplo já de ser dei, humano. já passei para alguns. Não dá para ficar passando para todos, mas já dei para passar para alguns. Uhum. Que Ela lindo, disse assim, Allan Kardec. Um abraço, meu grande querido. ser humano, está dizendo aqui que a senhora acompanha, então a senhora, acredito, já há algum tempo, deve ser seu seguidor. Já. Exatamente. É, Então, ó, qualquer pergunta pode deixar aqui para gente. Mas, pode. querida Márcia, sim, a senhora ia falar alguma coisa. Pode falar. Não, Mas me não. diga aí, na sua avaliação, no seu ponto de vista, para quem está começando agora, para quem nunca falou, quem não é do mundo da comunicação, é claro que a gente sempre busca se profissionalizar com cursos, a gente pensa, por exemplo, nos cursos superiores de jornalismo, de publicidade, mas qual seria a dica que a senhora daria nesse momento para quem quer, por exemplo, criar o seu canal nas redes sociais? Tem muitos canais surgindo, gente que quer se articular, falar um pouco melhor, mas de repente não tem nenhuma técnica para isso. A senhora sabe que tem são muitas as técnicas, mas qual seria a principal nesse momento para destacar aqui? Eu acho, Metran, que em todas as profissões na vida você tem que se preparar para elas, né? Não é Hã? só a que envolve a comunicação, mas, na verdade, em todas você precisa se comunicar. Então, eu sempre digo que antes, o ideal seria antes de você ingressar, você se preparar para ver se não há nenhum desvio vocal, se você não tem algum problema na arcada dentária que te vá levar a um desvio, né, na Uhum. articulação, porque tudo tem jeito. Eu acho que as coisas são muito Calma. fáceis A de serem cada dentária, corrigidas. ela contribui também para isso? Contribui. Se você tem uma mordida cruzada, se você tem algum problema na arcada dentária, de um desequilíbrio, você pode ter uma articulação totalmente inadequada. Então, quando você Sim. corrige um fonoaudiólogo a sua articulação, você também tem um ortodontista
muitas vezes trabalhando junto, tá? Para que isso em alguns casos, né? Não são em todos. Então, dependendo do padrão vocal, se aquele padrão é infantil ou se não é infantil. Então, muitas coisas nós temos que ajudar, modificar e investir nisso. Claro que a pessoa deve querer e ser responsável e fazer os exercícios para poder entrar e ingressar na profissão de uma maneira assim bem satisfatória. Agora, deve também sempre estar se atualizando, né? Porque o Atualizando. jornalismo, então, não é estagnado, né? É uma mudança Aham. constante. Então, como você falou agora há pouco, ler, 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 ler. Hoje, o jornalismo não preconiza um repórter lendo, né? Você deve ter a ideia na cabeça, você pode ter até o teu teleprompter, mas você tem que improvisar, você tem que entender, saber a notícia que você está passando. Porque Uhum. a pessoa que está em casa, ela não se sente abraçada, ela não se sente acolhida Sim. com aquela leitura muito fria, né? Sem emoção nenhuma, porque está lendo. Bom, é óbvio que a gente está falando aqui no âmbito de jornalismo, a gente está falando de televisão, estamos Isso, falando de rádio. jornalismo. Mas agora você imagina um político que Uhum. vai se pronunciar. Eu, particularmente, se ele, tudo bem que às vezes é um assessor que escreve o que ele vai ler, mas que ele tenha conhecimento daquilo que ele vai ler, trabalhe aquele texto, para que ele leia de uma forma não muito severa, vamos dizer assim, ele passe os olhos, ele só se sinta seguro com aquilo, mas que ele fale com a alma, com a sua verdade. Ele vai fazer muito mais sucesso, não tem dúvida. Isso sempre foi assim e não vai mudar. Então, Então a a senhora classifica comunicação que é que, feita com mais verdade, mesmo que sim. você erre alguma coisa e você volte, o público aceita isso, porque todos nós fazemos, né? Então você fica muito mais próximo do outro. Eu acho muito válido. Eu acho que tem que haver um treinamento, tentando sempre melhorar, e uma dessas melhoras é não ficar preso a uma bengala, preso a um papel, né? O papel está Uhum. ali com alguns tópicos, mas não lendo tudo. Isso vai fazer a grande diferença Isso dá muito entre nervosismo, na verdade. políticos. Eu posso É, lhe dizer isso com propriedade, porque às vezes você está com aquele domínio do assunto, mas pensa, não, mas pera lá, deixa eu, para confirmar, deixa eu olhar aqui no papel. E a pessoa ela acaba ficando ali naquele estraga jogo tudo. mental sobre o que ele vai ler e sobre o que ele vai falar. E, E bom, vai então passar insegurança. isso. Aí já passou a insegurança. Então, o conhecimento, a senhora avalia que é talvez o principal fator para que as pessoas que têm dificuldades de falar, elas comecem a desenvolver melhor quando dá necessidade de falar para um público, enfim, é estudar aquele assunto, é ler um pouco mais, é treinar Estudar, antes. saber do que está falando, porque vai Uhum, falar sobre algo que ele escreveu, ou que uma pessoa próxima escreveu e que ele discutiu sobre aquilo, e que ele vai falar com propriedade, sabe? Com sentimento. Quando a fala ela é sem sentimento e emoção, ela não alcança o outro, sabe? Infelizmente. a E senhora às me fez vezes lembrar as de uma pessoas não frase, entendem. numa frase que em uma entrevista, não me lembro agora onde foi que ele concedeu, o saudoso Walter Bandeira chegou a dizer que não importa o texto, mas como você vai ler o texto. Então, dessa forma, o cidadão ele tem ali um conteúdo, mas como é que ele vai transmitir essa mensagem? Aí que entra a emoção, a verdade, não é isso, Márcia? Porque como você vai ler? Como o Walter dizia, você lê como não estivesse lendo, né? Uhum, É isso que a gente ensina no teleprompter. Você vai ler como se não estivesse lendo, você vai conversar com a pessoa que uhum. está em casa, com o telespectador. E por isso o Walter criou o estúdio da telenovela para que as pessoas
ficassem mais soltas, né? No Sim. momento de falar. Isso aí foi maravilhoso. Pena que ele não pôde usufruir do que ele criou, mas com certeza estão usufruindo, porque uma volta ao passado, mas que é muito útil e que faz com que as pessoas se soltem, se interpretem melhor, falem melhor, né? Então, a radionovela lá na UFPA, maravilhoso. A ideia do Walter foi, nós discutimos muito sobre isso, Aham. e foi nota 1000, nota 1000. O Walter sempre foi uma Perfeito. referência, não somente pela voz. E como a gente está falando de voz, e lembramos da voz do Walter Bandeira, É, bom, pegando aqui um gancho do que a senhora falava sobre voz de criança, voz infantilizada, a gente costuma dizer atualmente que a voz, ela não é tudo para o rádio, não é mais tudo para o rádio. Antes, aquela voz um pouco mais impostada, uma coisa é. assim, sabe, um pouco mais grave, era o que vendia. Mas já mudou bastante isso. E como aquela pessoa que não Completamente. gosta da sua voz pode trabalhar ela para que ela fique, inclusive, um pouco mais audível, mais aceitável. Não, não digo nem audível, Claro mas que mais pode. agradável. Como fazer isso? Pode sim, existem exercícios para isso. É claro que a gente tem que estudar, cada caso é um caso, fazer uma anamnese mais Uhum. completa, né? Porque às vezes vem lá da infância, da muda vocal e tudo mais. E trabalhar esses exercícios. Agora, não dá para você mensurar até onde você vai chegar, porque existiam pessoas que chegavam ao consultório, quero ter a voz do Walter Bandeira. Não é bem assim. As coisas não acontecem. Cada Aham. voz é única, como a sua digital, Sim, tá? isso é É a verdade. sua identidade, ela é a sua identidade. Você pode até imitar, fazer uma voz parecida, semelhante a uma pessoa, a outra. Você vê que os imitadores hoje são pouquíssimos, né? Porque isso já caiu por terra. Quer dizer, algumas pessoas conseguem, com seu padrão vocal, imitar X pessoas. Sim. Outras conseguem imitar vários artistas. Então, dependendo da voz, dá para fazer dentro do stand-up uma imitação aqui, outra ali. Mas não é algo que tenha que ser feito, que saia perfeito. Não é por aí. Eu acho que tem que ter a sua identidade, sabe? Eu Uhum. digo isso sempre, e que seja verdadeira. Agora, se não tiver um equilíbrio, se realmente tiver um desvio para uma infantilidade, para uma voz muito aguda, dá para se cuidar. São músculos bem definidos, o músculo do grave e o músculo do agudo, e que você pode, depois de um exame com o otorrinolaringologista, você saber como está o estado dessas pregas vocais e trabalhar. A gente diz que a Certo. gente malha, né? A gente malha as pregas vocais para que consiga o objetivo, e cada um tem o seu. Tem pessoas que precisam de uma voz muito projetada e muito forte, outros precisam de vozes mais resistentes, né? E o fonoaudiólogo está ali para isso, para Agora esse tem alguns tipo de exercícios trabalho. também que as pessoas podem fazer antes de falar, não é? Inclusive no rádio, antes nos bastidores. Deve, Nos bastidores, deve. as pessoas elas não têm acesso ao que nós fazemos nos bastidores. Mas eu até É, brincava, certa vez no ar, que, bom, estava fazendo, por exemplo, raio cidadão, mas por que que faz isso? Né? A gente acaba é para explicando isso, porque, está fazendo por- isso. porque serve para muitas profissões, inclusive. Talvez aquela pessoa que trabalha Não, falando qualquer pense que profissão. é Você pode, só no seu cargo, para quem trabalha no você rádio, mas não é. vai ministrar uma aula, ou mesmo numa repartição. Se você quer ter uma voz bonita, se você quer convencer as pessoas, porque até um atendente de uma loja, se tem uma voz com uma melodia gostosa e com uma voz Uhum. equilibrada, ele convence, ele vence, ele é simpático. Aí você vai num atendente e tem uma voz enjoada e chata, e você não tem vontade de comprar. Então, a vida funciona, né, dentro desse meio da comunicação. Comunicação é vida.
é tão importante que você compreende a vida. Bom, Porque inclusive, a senhora me faz lembrar, a gente está ligado em tudo, tá? É claro que a gente está falando aqui de uma live para falar de comunicação, para falar da vida, para falar de jornalismo, falar de empreendedorismo, mas existe um reality show aí que tem um cidadão, ator, chamado Arthur Aguiar, que recentemente tem se destacado pela sua capacidade de eloquência, sua capacidade de oratória, sua capacidade de fala, inclusive que ele lembra de fatos que passaram muito tempo e que ele desenvolve de uma forma tão assim majestosa que as pessoas elas não estão acostumadas com isso, que acaba encantando. Então, a senhora falou aí sobre o atendente, por exemplo, em um negócio que tem que falar com aquela suavidade, de uma forma tranquila e gostosa de se ouvir. É justamente isso, talvez, não é, Márcia? Porque na entrevista, às vezes nem a pessoa que vai entrevistar entende bem onde está o problema. Só te Aham. enfatiza. Não gostei, né? Não gostou.